Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o cérebro, explicar como que ele funciona. Por que é tão importante a gente conhecer o cérebro? Porque assim, conhecendo ele e usando ele a nosso favor, essa máquina tão poderosa, a gente vai poder otimizar os nossos resultados e sermos vencedoras na nossa vida. A gente vai poder ter estabilidade emocional, desenvolver uma inteligência emocional, teremos mais liberdade, prosperidade, tudo que a gente precisa e merece. Eu senti de trazer esse tema hoje para dar sequência na live anterior, onde eu trouxe reflexões sobre propósito de vida. Eu falei com vocês o quanto é importante a gente ter um propósito de vida. E enquanto a gente não tem esse propósito claro e definido, a importância então da gente pelo menos traçar um objetivo. Boa noite, sejam muito bem-vindas. E nessa importância de traçar um objetivo, gente, isso é tão importante. Eu tenho batido tanto nessa tecla aqui com vocês, a importância da gente ter um objetivo na vida. E agora, como a gente está encerrando esse ano, hoje é dia 30, amanhã é o último dia desse ano e no que depender de mim, 2022 vai ser o melhor ano de nossas vidas. No que depender de mim, vocês podem ter certeza que vai ser o melhor ano de nossas vidas. Então, contem comigo. Então, vamos lá. Ontem eu falei com vocês sobre a questão da importância de ter um propósito de vida e enquanto esse propósito ainda não está claro para você, que você pelo menos trace um objetivo. Quando a gente tem um objetivo claro e definido, aí a gente precisa ir trabalhando para a realização deles. E eu senti de trazer hoje um pouquinho mais de conhecimento sobre o cérebro para entender como que essa máquina poderosa funciona, para que a gente possa otimizar os nossos resultados. Então, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é a diferença entre cérebro e mente. Não é a mesma coisa. Tá? O cérebro, ele é a estrutura física, que pesa aí em torno de 1,1 kg, 1,3 kg, e tem os dois hemisférios, hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Esse é o cérebro. Ele é formado por uma rede de circuitos que são interconectados, que se complementam, conversam uns com os outros, é tudo uma rede complexa. Tá? A mente ela é algo mais abstrato. Na mente que está toda a nossa programação, todos os programas que a gente tem, que foram sendo desenvolvidos ao longo da vida. Então ali na mente é onde vai estar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, onde estão armazenados traumas, bloqueios, memórias, todas as experiências que você viveu ao longo da vida, as crenças, os medos, as inseguranças, tudo isso está na mente. Mas hoje eu não vou entrar muito no conhecimento sobre a mente. Hoje nós vamos focar nessa parte do cérebro para que a gente entenda como que ele funciona de uma maneira muito simples, muito prática. Eu não vou trazer muito termo técnico, não, a intenção não é essa. A intenção é trazer de uma forma muito simples e aplicável mesmo ao dia a dia, para que a gente consiga ter melhores resultados na nossa vida. Então, cérebro é a estrutura física, essa rede de circuitos complexos, e a nossa mente é onde estão os nossos programas, onde estão as crenças, tanto as limitantes quanto as fortalecedoras, todas as nossas experiências de vida. E a consciência, o que é a consciência? A consciência é o que dá vida ao nosso corpo. Então, quando a gente morre, tem a morte cerebral, a mente também deixa de existir, porque a mente ela existe a partir do momento que a gente nasce. Na verdade, assim, tem a linha de psicologia que eu sigo, a gente reconhece que desde o período intrauterino, tudo que a criancinha vive ali dentro da barriga já fica gravado na mente, sim. Mas há controvérsias por aí. Tem linhas que consideram que é só a partir do momento que nasce, tá? E a consciência é o que dá vida ao nosso corpo. A consciência, ela não morre, ela é atemporal, ela é eterna. Ela é essa parte misteriosa que eu acredito que a gente nunca vai
conseguir desvendar esse mistério, porque esse mistério ele faz parte da vida. Então, a ciência ela tem avançado muito, mas nisso, na consciência, essa parte, o ânima, que dá vida mesmo, é esse mistério que é a consciência. Também não vou entrar muito nisso hoje. Então, vamos lá. O nosso cérebro, uma primeira coisa que eu acho muito importante a gente saber é que ele vai ser o primeiro a nos sabotar. Ele vai fazer de tudo para economizar energia. Tudo. Então, por isso é tão difícil tirar um projeto do papel. Por isso é tão difícil criar um novo hábito. Ter uma consistência, uma persistência numa dieta alimentar, numa atividade física regular. Porque o nosso cérebro ele vai estar o tempo inteiro ali, querendo economizar energia. Ele se desenvolveu assim por uma questão de garantir a nossa sobrevivência. Acabou ficando assim, né? Faz parte da história e da evolução da humanidade. Então, quando a gente compreende isso, a gente toma consciência de que requer um esforço, sim, num primeiro momento. Né? A gente precisa ter força de vontade, a gente precisa querer muito, a gente precisa vencer esse desafio, porque é o próprio cérebro falando, não, faz não, deixa, outro dia começa. Né? Então, essa questão eu acho importante trazer. E tem dois circuitos complexos no nosso cérebro que estão associados ao medo e ao prazer. Então, o medo, ele não é de todo ruim. Todos nós temos medo. O medo tem um tanto dele que é fundamental para que a gente, inclusive, estivéssemos vivos aqui hoje. Para que a nossa espécie tenha se desenvolvido e chegado até aqui, foi preciso o medo, esse medo da preservação mesmo, do instinto de sobrevivência, de preservação, de proteção. Esse medo ele é benéfico. O medo que a gente realmente precisa enfrentar é esse medo que vem a partir dos pensamentos, que é um medo irreal. Ele pode se tornar real, você pode até validá-lo lá na frente, se você ficar alimentando esse pensamento. E aí, nessa questão do medo, saber também que além da gente precisar fazer esse esforço para dar um passo, né, para realmente conseguir uma transformação e tirar um projeto do papel, a gente também precisa fazer um esforço para ser positivo, para focar nas coisas boas da vida, porque o nosso cérebro, ele tem... Me fugiu o termo, eu ia falar tendência, mas não é tendência. Tudo que é negativo fica gravado no nosso cérebro por mais tempo e com mais força, com mais intensidade. Tudo o que é negativo. A gente chama isso de viés da negatividade. Então, a gente precisa realmente escolher focar na confiança, escolher focar nas coisas boas, na saúde, na alegria, na gratidão. É uma escolha, porque a tendência do cérebro é focar no que é negativo. Não é nem focar, ele grava por mais tempo e com mais força. Melhor colocar dessa maneira, não é que exatamente ele foca. Ele grava por mais tempo, com mais força, com mais intensidade. Então, para a gente realmente ter uma vida verdadeiramente positiva, e não essa positividade tóxica que a gente vê por aí, mas para ser uma vida de verdade positiva, a gente precisa estar comprometido e querer que seja assim. Então eu falei, lembrei. Então eu falei da questão do economizar energia, porque exatamente o que você está perguntando por quê? Me diz aí. Por que ele tem esse viés da negatividade? Por que ele grava o que é negativo por mais tempo e com mais força? Essa foi a sua pergunta? Me sinaliza aí, por gentileza. E aí o outro, enquanto ela responde, o outro circuito que eu acho importante trazer aqui hoje é o circuito da recompensa do prazer. Só que eu acho que o do prazer eu vou deixar para aprofundar ele daqui a pouquinho. O cérebro foca no negativo. Eu até prefiro não dizer que ele foca no negativo.
ele grava tudo que é negativo por mais tempo e com mais força, tá? Pela própria evolução da espécie. Vou contar assim, só para você compreender um pouquinho. Lá nos primórdios da nossa espécie, o homem vivia na selva, né? Então era tudo muito precário, não tinha casa, morava lá, daquele jeito, bem selvagem. Então ele precisava estar o tempo inteiro num estado de alerta. O tempo inteiro podia vir um predador e comê-lo. Ele não podia simplesmente dormir tranquilo. Principalmente, né? Isso faz muito parte do masculino, né? Então o masculino ali já estava com a mulher, com os filhos pequenininhos, no meio daquela selva. Nem mesmo à noite ele podia descansar totalmente. Ele dormia, claro, mas em estado de alerta, porque qualquer barulhinho, qualquer possível predador, uma onça, algo que aparecesse, ele precisava ter esse enfrentamento. Então, basicamente é por isso, pela própria evolução da espécie. Lá, antigamente, o homem precisava viver em constante estado de alerta. Por isso, esse viés da negatividade acabou ficando tão forte assim no nosso cérebro. Ficou claro? E o do prazer, que eu vou aprofundar logo em seguida, acho que eu vou falar logo, né? Para depois eu não ter perigo de esquecer. É muito importante a gente olhar para a nossa vida com autorresponsabilidade, sabe? O universo é muito abundante e a gente merece muito ser feliz. A gente merece prosperar. Todos nós temos uma missão, um propósito nessa vida. Como eu disse na live anterior, não precisa ser um propósito grandioso, mas um propósito, né? Comece com as coisas simples, comece com um objetivo, trace um objetivo. Experimente fazer isso nesse ano de 2022. Tenha um objetivo principal, claro e definido, e foque nele, trabalhe por ele, que ele seja a sua razão de levantar todos os dias, que você tenha aquele objetivo para realizar. Só que o que acontece? Nessa autorresponsabilidade, a gente precisa cuidar de tudo que a gente alimenta, todos os nossos sentidos. Desde o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente ouve, com quem a gente convive, as pessoas que a gente passa a maior parte do tempo, como é o nosso ambiente, tudo isso está influenciando diretamente na realidade que a gente está criando e vivendo. E nisso tem a questão desse circuito que eu acho importante deixar claro para vocês, que é o circuito associado à recompensa de prazer. Hoje em dia, na minha opinião, que trabalho com isso, já tenho 20 anos de experiência, então o tempo inteiro eu estou validando e comprovando, né, as teorias que eu tanto estudo. Na minha opinião, as maiores distrações, os maiores problemas hoje em dia, para tanto adoecimento, para tanto conflito, para tanta pobreza, para tanta doença, são as distrações principalmente com celular, com redes sociais, para quem não sabe usar e se deixa levar ao longo do dia aí, vendo vida, se comparando, toda essa energia, e a alimentação. Então, os dois grandes vilões de uma vida saudável: a alimentação errada, hábitos básicos errados, mas principalmente a alimentação, no que interfere diretamente ali no circuito de recompensa do prazer no nosso cérebro. E rede social, jogos, né? É o que envolve essa tecnologia que dá um prazer imediato ali. Isso vai estimulando a produção, a liberação de dopamina no nosso organismo de uma maneira muito rápida, só que ao mesmo tempo muito efêmera. E a alimentação também, quando tem principalmente a combinação de açúcar e de gordura. Essa combinação açúcar e gordura, quando frequentemente faz parte da rotina da pessoa, ela tá comendo um doce, um chocolate, um brigadeiro, essas bombas que tem por aí, açúcar mais gordura. Essa combinação, ela vai embotando a sensibilidade do nosso cérebro para o prazer. E o que isso quer dizer na prática? Com o tempo, a pessoa que fica muito em rede social,
os adolescentes muito jogando, tudo com uma alimentação muito desregrada, eles vão perdendo o prazer nas coisas da vida. Vão perdendo mesmo. É fisiológico, no nosso cérebro. Vai embotando um lugar lá no nosso cérebro que o prazer vai deixando de existir. Vai vir um vício. E aí só aquele vício é que o prazer dele vai ser todo condicionado ali. Isso é muito importante. Antes de eu seguir, só para vocês entenderem a riqueza que é o nosso cérebro, por que merece esse olhar atencioso para ele, esse cuidado, porque é uma máquina poderosa dentro da gente. Poderosa. A gente ouve muito por aí falar em que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro. Tem a questão do que está no consciente, do que está no inconsciente, mas isso tem tido muita controvérsia no campo científico. E a conclusão que os neurocientistas estão chegando é que não dá para mensurar quantidades específicas. Na verdade, o que parece a cada dia é que o consciente é muito mais mínimo do que a gente achava. O que está parecendo é que uns 99% está no inconsciente. E não tem muito essa história da gente não só usar 10% da capacidade. Não, tá? Isso não procede no campo científico, não. Então, não dá muito para mensurar, não dá muito para dizer essas porcentagens, não. O que a gente precisa, e isso sim a gente precisa e deve fazer, é otimizar, aprimorar, melhorar o funcionamento do nosso cérebro, porque está tudo ligado no nosso cérebro, tudo. Ele faz parte do nosso corpo, assim como a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa do corpo, malhar o músculo, comer direitinho, a gente precisa do cérebro para quase tudo. Muitas doenças vêm do mau uso do cérebro, muita coisa. Eu vou entrando nisso aos poucos. Mas antes eu quero contar essa historinha para que vocês percebam o quanto a gente precisa ter esse olhar. Não sei se vocês já ouviram Nara, eu volto aqui na sua pergunta, tá? Deixa eu só contar essa historinha primeiro, porque eu gosto muito dela. Ela é uma história muito famosa no campo ali, no ambiente de neurocientistas, né? Em aula de neurociência é muito comum a gente ouvir essa história, que é a história de uma criança chamada Matthew. Não lembro agora ao certo a idade que ele tinha quando ele foi diagnosticado com essa doença. Ele era uma criança normal, não lembro se foi por volta dos 4 anos, 5, não lembro. Eu não vou falar a idade que eu corro risco de errar. Realmente eu não lembro, mas era uma criança, nessa primeira fase ali da infância. E a primeira vez que aconteceu, ele simplesmente caiu. Teve um desmaio, a mãe ouviu um barulho, correu lá para ver o que era. Quando chegou lá, ele estava caído, desmaiado, com um lábio todo azulado já, que é um sinal de baixa oxigenação no cérebro. Levou para o hospital, não conseguiu ter diagnóstico. Aí teve um outro dia que ele teve de novo algum evento lá, não foi exatamente um desmaio, os membros dele ficaram rígidos, aconteceu algo estranho e ela correu com ele de novo para o hospital, ela e o marido. E não descobria-se nada, né? E com o passar do tempo foi piorando, até que conseguiu, um dos exames lá, detectou que estava tendo crises epiléticas. E com o passar do tempo, ele foi medicado, a medicação segurou até um certo ponto, depois não segurou mais, e as crises de epilepsia começaram a ficar cada vez mais frequentes e com intervalo de tempo menor entre uma e outra. Foi ficando cada vez mais frequentes, todo dia tinha, depois tinha várias vezes ao dia, depois começou a ter de hora em hora, gente, de hora em hora. E o extremo que chegou, ele chegou a ter a cada 2 minutos uma crise de epilepsia. E aí os pais, muito aflitos, muito apavorados, levaram num hospital melhor, mais reconhecido, né? E buscando ali investigar o que estava acontecendo, descobriu que era uma síndrome rara. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Encefalite de Rasmussen, acho que é isso, Rasmussen.
É uma encefalite lá. Só que ele já estava tendo epilepsia, crise de epilepsia a cada 2 minutos. E aí os médicos chegaram à conclusão que não dava mais para seguir, que ia precisar fazer uma cirurgia e retirar metade do cérebro, o hemisfério que estava tendo essas falhas, que estava desencadeando essa doença. E aí foi removido. Um hemisfério do cérebro dele foi removido, a metade. Logo após a cirurgia, ele saiu da cirurgia, ele tinha perdido todas as habilidades. Ele não falava, ele não comia sozinho, ele não andava, como se fosse um bebezinho recém-nascido. Os pais começaram a ensinar, né? Foi fazendo ali tudo que precisava, fisioterapia. Em 3 meses, ele já tinha recuperado todas as habilidades de acordo com a idade que ele tinha. Olha a grandeza do nosso cérebro. Metade do cérebro ele não tinha, foi removido. E o que aconteceu com o outro hemisfério que ficou? Ele se adaptou e ele aprendeu, começou a fazer o que era função do outro lado. E hoje, a última vez que eu vi uma reportagem sobre ele, ele está com uma vida normal, trabalha normalmente. Ele apenas ficou com uma certa dificuldade no lado direito para andar, mas bem de leve também. Isso é neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro se adaptando, ele está o tempo inteiro mudando. Inclusive aqui agora, enquanto vocês estão me ouvindo e eu estou falando com vocês, o nosso cérebro, ele está mudando. Ele vai mudar mesmo que você não faça nada. A única diferença é que se você continuar acomodado e não fizer nada, continuar simplesmente no piloto automático, deixando a vida te levar, empurrando aí, a tendência é ir ficando bem ruim aí com o passar dos anos. Porque ele vai mudando, ele se adapta tanto para o bem, no caso do Matthew, quanto para o mal também. Se você não faz nada, se você vive numa situação de acomodação, ele vai te levar para a morte o mais cedo possível. Às vezes não exatamente a morte definitiva ali, mas você vai perdendo vitalidade, você vai perdendo a alegria de viver, você vai perdendo, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a lidar com o nosso cérebro. Deixa eu só voltar aqui antes de seguir na pergunta que a Nara fez. Como tirar os adolescentes já entregues aos jogos da internet? Estou preocupada, pois conheço muitos. Na verdade, eu não devia ter deixado ficar nesse vício, né? Porque agora tirar do vício é mais difícil. Mas é muito importante. Com disciplina, tirando aos poucos. Precisa ser aos poucos, porque se for de uma vez vai haver uma rebeldia enorme. Eu acompanho casos assim chocantes mesmo, de adolescentes que estão completamente viciados em jogos. Então, quando você me pergunta como tirá-los desse vício, os pais têm que estar dispostos e tem que ser aos poucos. Uma dica que eu dou, não sei se vocês já assistiram, mas vale muito a pena, um documentário que tem na Netflix, acho que ele ainda está na Netflix, sim. O Dilema das Redes. Assistir com eles, para que eles comecem a ter consciência. O primeiro passo é a gente ter consciência. Então, por mais que eles neguem ali, quando assistiu o Dilema das Redes pela primeira vez, vai haver uma negação, mas vai ficar no organismo e ele vai refletir, vai começar a refletir. E aí vai tirando aos poucos. É muito importante que vá tirando aos poucos. E incluindo outras atividades, incluindo mais esporte, tendo mais presença, conversando mais, estando mais presentes. Porque, não sei se você entrou na hora que eu estava falando do estímulo mesmo, que vai estimulando a produção de dopamina o tempo inteiro. Então é vício mesmo. E é forte, gente. É muito forte. É o grande mal, é a maior droga. Não tem nenhuma droga que se compare ao smartphone hoje em dia. Né? Com a rede social, para quem não usa de maneira indiscriminada, e os jogos para os adolescentes. Então, não sei se te ajuda, Nara, mas é isso, é esse comprometimento, né? Os pais, os cuidadores, quem está ali mais participando da educação precisa estar presente e
ajudar, mas precisa ser aos poucos, porque se tirar de uma vez, eles vão se rebelar muito forte, porque vai dar uma crise de abstinência mesmo. Então, recomendo assistir esse documentário, o Dilema das Redes. E por que é tão importante a gente investir nesse autoconhecimento, nesse cuidado com o nosso cérebro? Porque isso vai nos dar condição de otimizar os resultados da nossa vida. E vocês podem ter certeza de uma coisa. É muito mais fácil a gente enfrentar um medo para realizar um objetivo, para dar um passo na vida, do que enfrentar o arrependimento de não ter dado esse passo. É muito mais fácil enfrentar o medo do que o arrependimento de não ter enfrentado esse medo. Como que a gente faz assim para começar agora, que a hora é agora? Eu costumo sempre dizer que a gente não tem tempo a perder. Como que a gente faz para começar a usar esse cérebro a nosso favor? Então, as funções básicas é o mais importante. A alimentação, quanto menos açúcar e gordura, principalmente o açúcar e gordura juntos. Se vocês observarem na natureza, pelo menos até onde eu conheço, né? Não é a minha área, nutrição, mas até onde eu conheço e até onde eu já estudei, não tem alimentos na natureza que tenham gordura e açúcar ao mesmo tempo. As frutas, por exemplo. O abacate, que é rico em gordura, ele não é doce. Já as frutas que são ricas, que são bem doces, não costumam ter gordura. As castanhas, que têm gordura, não tem doce. Comecem a observar. Se alguém souber de algum alimento na natureza que tem os dois juntos, me digam, porque não tem. Só que o homem muito engenhoso descobriu que isso era uma bomba de prazer. Uma excelente maneira de deixar todo mundo calminho ali na hora. Então, cuidar da alimentação interfere diretamente no nosso cérebro. Muitas doenças crônicas que vão aparecer lá na velhice são resultados de uma alimentação ruim, principalmente essa mistura de açúcar com gordura e farinha branca. É o que pior é. Ter um sono, pelo menos a maior parte das noites, é muito importante que tenha uma boa noite de sono. Quando a gente dorme mal, dorme pouco, o que acontece? Lembra lá do viés da negatividade do nosso cérebro? Ele vai ficar ainda mais forte quando tem pouco sono. A pessoa que não dorme bem, isso vale para quem dorme com remédio, porque embora o remédio apague a pessoa, não é um sono de qualidade. Tá? A pessoa que não tem um sono de qualidade, ela vai ficar com o viés da negatividade ainda mais forte. Então a tendência é que ela fique mais negativa, com mais medo, que ela procrastine mais, que ela fique mais insegura, que o humor dela fique mais para baixo, que ela fique mais ranzinza. Então, a alimentação, o sono, uma atividade física regular interfere diretamente no funcionamento do nosso cérebro. E a nutrição, de uma forma geral, não só a nutrição alimentar, mas a nutrição intelectual. A gente precisa estimular o nosso cérebro, fazendo coisas diferentes. Isso a gente já viu muito por aí, né? Sugestões de às vezes escovar com a outra mão, mudar a rota que costuma fazer todo dia para ir para o trabalho, para ir mexendo, né? Estimulando, exercitando mesmo o nosso cérebro. E às vezes assistir coisas assim que você nunca assistiria. Eu até estou precisando fazer isso. Eu ando muito só no que eu sempre estudo, no que eu sempre faço. Assistir uns filmes bem diferentes que você nunca escolheria, fazer programas bem diferentes. Isso é muito importante, tá? Para dar essa estimulada ali no nosso cérebro. Buscar desafios, os desafios que te impulsionam a agir, que impulsionam a ir para frente, a sair ali da zona de conforto. Isso também vai otimizar, vai aprimorar, vai otimizar o funcionamento do seu cérebro.
Evitar as distrações, né? Essa questão do celular. Ah, tá. E aí, quando eu falo evitar as distrações, é muito engraçado. Assim, lembrei de uns exemplos aqui até bem engraçados mesmo. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente não precisa estar colado no celular o dia inteiro. Não precisa estar respondendo mensagem de WhatsApp imediatamente assim que ela chega. Porque essa distração, que é prazerosa, o nosso cérebro gosta dessa distração, né? Então eu tô aqui fazendo uma coisa, tô aqui no computador, aí de repente eu já olho pro celular, e de repente eu já faço outra coisa. Isso é prazeroso pro nosso cérebro. Só que é prejudicial. Nós não somos multitarefas como a gente acha que é. Principalmente nós mulheres, né? Homem até que a gente sabe que eles não dão conta mesmo de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, não. Nós mulheres, às vezes, a gente se gaba disso, que a gente dá conta. Mas, na verdade, nós não somos multitarefas. O ideal é que a gente foque em uma coisa por vez. Então, vai estudar? Você vai sentar para estudar aquelas 2 horas? Deixa ali o celular no modo avião, no silencioso, desliga dele um pouquinho para que você realmente concentre ali. Isso é muito importante. Se fosse para eu escolher 2 coisas, o que é o mais importante? São as distrações com o celular, com rede social, tudo isso que envolve hoje em dia, que é tão rápido, tão instantâneo esse prazer o tempo inteiro. E a combinação gordura e açúcar, tá? da alimentação. E se simplesmente não quiser estimular nada disso, tá bom do jeito que tá? Não preciso dessa otimização toda não, desse cuidado todo com o cérebro não, vou continuar do jeito que tá mesmo, tá tudo bem. Mas é como eu sempre digo aqui, tudo a gente vai pagar um preço na vida, por cada escolha. Se você escolher deixar como tá, vai ter um preço. E se você resolver cuidar para usar ele a seu favor, também vai ter um preço. Porque quando a gente não cuida do cérebro, a tendência é ficar mais ranzinza, com o humor mais negativo, tem uma tendência a procrastinar mais, uma predisposição maior para medos, insegurança, ansiedade. Então, tá tudo ligado, gente. Tá tudo ligado. E isso me encanta tanto. Eu acho isso tão lindo nessa natureza, nessa criação. Tá tudo ligado. Não adianta. Como que uma pessoa quer ter estabilidade emocional com uma alimentação toda desregrada? Não tem jeito. Para ter uma estabilidade emocional, eu preciso cuidar da minha alimentação. Não é só para não engordar, não é só para... Não. Isso é o de menos, isso é só a consequência, o brinde, digamos assim. É fundamental que a gente vá voltando para a alimentação o mais natural possível, né? Quanto menos a gente desembalar, melhor. Deixa eu só ver aqui se passou algum comentário. Eu tirei o leite derivados, minha vida mudou, com certeza. Nunca mais tive dor de cabeça que tinha diariamente. Sim. E é gostoso, assim, num primeiro momento, às vezes é difícil a gente adquirir uma nova disciplina, mas à medida que a gente vai sentindo o efeito daquela mudança, daquela disciplina, a gente começa a pegar gosto, porque a vida vai ficando melhor, a gente vai tendo mais qualidade de vida, né? Então, sem dúvida nenhuma. Eu contei essa historinha do Matthew para vocês para deixar claro a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de se regenerar. Essa neuroplasticidade que acontece o tempo inteiro. Eu queria ter selecionado, mas hoje foi muito corrido, eu não tive tempo. Eu até cheguei a olhar nos meus arquivos, mas não achei fácil. Tem uma imagem que ela retrata bem, que é uma imagem dos nossos neurônios, onde mostra um neurônio normal, um neurônio que recebe estímulos e cuidados e um neurônio que não recebe nada de estímulo. O que não recebe nada, ele vai atrofiando cada vez mais. E o que recebe estímulos e cuidados, ele vai, é como se, na imagem do neurônio, né, ele parece umas raizezinhas assim, parece uma árvorezinha assim, com umas raízes. Essas raízes, do que não
tem estímulo nenhum, vai ficando cada vez mais encruadas, menorzinhas, mais encolhidas. E o que recebe estímulo vai ramificando, vai ficando uma coisa mais linda. E à medida que a gente cuida, a nossa capacidade de superar doenças aumenta. Tudo vai melhorando. E como que a gente faz, então, para estimular de maneira prática no nosso dia a dia? Cuidando da alimentação, do sono, da atividade física regular, tendo um bom funcionamento do intestino, esse circuito cérebro, coração e intestino é importantíssimo. Estimulando, buscando ler livros diferentes, buscando fazer coisas diferentes. Que mais? Usar agenda. Eu também é outra coisa que eu tô sempre falando. Usar agenda, a gente tem uma organização do tempo, uma organização da rotina. Isso vai otimizar, porque lembra, os grandes empreendedores aí, eles já sabem disso há muito tempo. Tem muitos deles, que vocês já devem também ter visto isso por aí em alguma reportagem, alguma revista, alguma matéria. Tem muitos deles que só usam uma cor de camisa para nem gastar o cérebro, para nem escolher roupa. Porque eles sabem que essa é uma tendência do cérebro. Então, quanto mais ele economizar energia, mais ele vai poder usar o cérebro dele para outras coisas. O Elon Musk mesmo, ele é um que só, pelo menos um dia que eu vi lá, ele disse que só usava uma cor. Não lembro agora se era preto. Tem vários deles só usam uma cor de camisa normalmente. Pelo menos no dia a dia ali para trabalhar. Então, usar a agenda, cuidar da alimentação, do sono, do intestino, fazer uma atividade física regular, estar sempre fazendo coisas diferentes, exercitar a coragem, isso é muito importante. Não estou falando pra gente ser a mais corajosa e destemida, não é isso que eu estou falando. Mas exercitar. Lembra que o nosso cérebro ele é o primeiro a não querer sair do lugar, por isso que tirar um projeto do papel é tão difícil no primeiro momento, que vai mesmo precisar de um esforço nosso, num primeiro momento. Então, o meu convite hoje, assim, que eu quis trazer esse tema, explicando um pouquinho do cérebro, logo depois ali do propósito de vida, é para que a gente aprenda a usar essa máquina a nosso favor. Todos esses cuidados, nós vamos otimizar muito o resultado do cérebro. Inclusive, se não fizer nada disso, além de ficar com o humor baixo, muito mais predisposta a ficar com medo, insegura, procrastinando, tem algumas doenças específicas, como o Alzheimer, por exemplo, que cada vez mais a ciência está entendendo que ele está completamente ligado a maus hábitos e mau uso do cérebro. Tanto da alimentação, tem apresentado assim estudos que estão comprovando cada vez mais que a alimentação reflete diretamente no Alzheimer, principalmente farinha branca. Apneia do sono, ronco, é uma das coisas que pode provocar muito o Alzheimer, porque no momento ali da apneia, aquele momento que a pessoa está sem respirar, falta oxigenação no cérebro. E à noite, quando a gente está dormindo, por que é tão importante uma noite bem dormida? Porque à noite, sabe o nosso corpo? A gente não tem um sistema linfático, né, para liberar ali por meio do suor, da urina, todas as toxinas. No nosso cérebro, a gente também tem um sistema assim. Ele não tem o mesmo nome de linfático, é bem parecido. Não lembro agora se é linfático. É bem similar. Ele tem esse mesmo sistema lá. E por meio da oxigenação é que ele vai limpando essas toxinas do cérebro. E quando tem a apneia do sono, naquele momento que fica sem respirar, falta oxigenação. E aí com isso fica umas sujeiras, umas toxinas lá no meio do caminho que vão obstruindo passagens. Então, isso também ainda não é muito falado, porque ainda está em trâmite assim, de comprovação, mas também fica cada dia mais claro. Então, para a gente ter um envelhecer saudável, é muito importante que a gente olhe para a nossa vida. E não só um envelhecer saudável, para que a gente consiga realizar o nosso projeto de vida. A gente merece ter uma vida
com mais inteligência emocional, com mais estabilidade, prosperando, realizando nossos projetos, nossos sonhos. Então a gente precisa cuidar bem. Fez sentido até aqui? Tem alguma dúvida de tudo que eu falei? Lembrei aqui, tem nisso de como fazer, né? Então, além desses cuidados todos, uma pessoa que precisa mudar os hábitos, que precisa sair de um ciclo vicioso, de procrastinação, de tudo isso, como que faz para mudar um hábito, para começar agora a cuidar desse cérebro? Comece com aquele 1% por dia. Melhore 1% por dia, 1% por dia, exercite ele com coisas diferentes, leia um livro diferente, que seja 15 minutos, vá por um caminho diferente para o seu trabalho, escove os dentes com a mão contrária, tudo isso vai estimular. Corrija, regule o sono, faça uma atividade física regular, mas para quem está principalmente procrastinando e quer mesmo começar a dar essa atenção maior para o cérebro, eu recomendo sempre começar assim com metas realistas, pequenas no primeiro momento. Porque se colocar uma meta muito grande, isso até vale pra gente que estamos aqui em véspera de Réveillon, de virada de ano, é o momento da gente fazer um balanço do ano que passou, para fazer um planejamento do ano que vem. Então, é muito importante que a gente coloque essas metas realistas, curtas. Porque se a gente colocar uma muito grande, grandes chances da gente não conseguir sustentar, e aí a gente fica preso no ciclo vicioso, né? De falho, não faço, aí fico frustrada, aí me sinto culpada, fico insatisfeita, e aí a culpa me deixa frustrada, aí a frustração, e aí vai ficando, não saio do lugar, fico ali nesse atoleiro, né? Porque aí minha insegurança baixa, minha autoestima diminui e fico ali, nesse ciclo vicioso. Então, quando a gente coloca metas pequenas, metas realistas, a gente transforma esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Onde eu vou colocar uma meta pequena e vou conseguir, vou realizar. E aí aquilo vai me dar uma satisfação. Com essa satisfação de ver que eu cumpri o meu propósito, que eu segui a meta que eu me propus, vai aumentar a percepção do meu valor, com isso vai aumentar minha autoconfiança, minha autoestima. Eu vou ficar feliz e aí vai me motivar. E eu vou fazendo, e vou fazendo, e vou crescendo, e vou crescendo. Quando eu vi, eu realizei o que eu tanto queria. Isso vale para tudo, para quem vai começar uma dieta, para quem vai começar a fazer atividade física. Comece de pouquinho em pouquinho e aos poucos vai aumentando. É a melhor coisa. Sem dúvida, a prática da gratidão também. A prática da gratidão muda tudo, faz toda a diferença. Eu sempre recomendo que a gente tenha um pote da gratidão em casa. Esses potes, pode comprar nessas, tipo um bombonier, nessas casas baratinhas aí mesmo, tem uns bem bonitinhos de vidro. E ali deixa sempre um bloquinho de papel do lado, com uma canetinha, né, uma caneta. Para quem estiver na casa, criar o hábito de sempre que passar ali pelo pote, agradecer e coloca lá. Vai ficar lindo aquele pote ali cheio de papelzinho de gratidões, né? De agradecimentos. E para quem não quiser comprar um pote, às vezes não tem espaço, não vai combinar com a decoração ou não tá afim, coloque simplesmente a cadernetinha, né? Exercite 3 vezes por dia pelo menos. Passou por ali? Escreve algo. A escrita, ela tem muito poder no nosso cérebro. Muito. Se vocês soubessem, vocês exploravam mais isso, porque não custa nada, não tem nenhum custo, custo zero, super fácil, super prático e funciona super. Então é isso, gente. Vamos cuidar dessa máquina poderosa que a gente tem, porque ele está o tempo inteiro mudando, se adaptando, mudando e mudando. E se você não fizer nada, ele também vai continuar mudando. Só que ele vai mudar para diminuir cada vez mais a capacidade, para te adoecer lá na frente. E a gente precisa ter um projeto de vida, realizar esse projeto de vida, envelhecer bem, porque o natural da vida é que a gente envelheça, que a gente morra por velhice.
Se a gente morrer antes da hora, podemos? Claro que podemos. O tempo inteiro a gente vê exemplos aí. Mas aí vai ser um acidente de percurso. O natural é que a gente morra na velhice. Então, quanto mais a gente cuidar da gente desde agora, mais a gente vai ter uma caminhada leve, né? Com mais saúde, com menos conflito, com mais prosperidade, com mais realização. Então é isso. Muito obrigada e assim, tenham uma excelente virada de ano, que esse próximo ano seja o melhor ano de nossas vidas, que seja um ano muito mais leve do que foi 2021. E no que depender de mim, aqui com vocês, eu na minha vida, e aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu posso, vai ser o melhor ano de nossas vidas até então. Então, contem comigo e muito obrigada e feliz ano novo pra gente. Um beijo no coração de vocês, eu que agradeço. Então, até semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.